Tudo bem, a gente vai agora falar de Venezuela. Tem novidades, Justiça da Venezuela emite mandato de prisão contra Edmundo González, opositor de Maduro. Nicolás Maduro também hoje adiantou o Natal na Venezuela para 1º de outubro. É cada uma, né? A gente vai conversar com Emanuel Pessoa, especialista em Direito Internacional. Emanuel, como está? Tudo bem? Muito obrigado aqui pela presença. Léo, boa tarde. Antes de tudo, Feliz Navidad, né? Feliz Natal para você. Pois é. Não chegamos ainda, temos aí quase mais de pouco mais de um mês aí, né? Não, menos de um mês, a gente já está no dia 3 de setembro. Mas sim, já que a gente antecipa tanto né, as felicitações de Natal, estamos próximo do Natal da Venezuela, 1º de outubro. E tá certo. Feliz Natal para você também, Emanuel. Emanuel, claro que foi nesse caso do Feliz Natal, a gente está fazendo uma brincadeira, é uma tentativa do Nicolás Maduro de tentar deixar um clima mais ameno, né, na Venezuela. A gente sabe que população, a sociedade, quando está próximo do Natal, acaba tendo ali um espírito um pouco mais tranquilo, é essa a tentativa de Maduro, né? Mas tem uma decisão da Justiça da Venezuela emitindo um mandato de prisão contra o Edmundo González, que é esse opositor de Maduro, e é isso que eu queria conversar contigo. Maduro até agora foi Primeiro, incapaz de mostrar atas das eleições. Tem pressão por todos os lados. Como você, como especialista, está vendo toda essa movimentação? Muito obrigado mais uma vez pela presença. Léo, em primeiro lugar, é interessante a gente falar da questão do Natal, porque ela se relaciona diretamente com essa questão eleitoral, tá? Então, por mais que seja uma brincadeira, por mais que seja uma desculpa para pedir para minha mulher ela me dar presente antecipado, o fato é que ele já fez isso em 2013, ele já fez isso em 2020 e já fez isso em 2021. Em 2013 também foi por pressões contra ele, a impopularidade dele gigantesca. 2020 e 2021 foi por conta da crise econômica do Covid. Então a ideia é fazer distração. A gente viu em meses recentes essa estratégia de distração quando ele estava ali ensaiando fazer uma guerra contra a Guiana para recuperar o que ele entende, né, como território histórico venezuelano, que é a região da Bacia do Orinoco, que é uma região riquíssima em petróleo. Então, por conta disso, o que se percebe é que isso é um sinal de desespero de alguém que tem percebido que, do ponto de vista interno, a situação, os ânimos não se acalmam, não se arrefecem, as manifestações são constantes no país, e a ideia de proclamar o Natal é realmente para tentar forçar, que ele vai ter essa condição de forçar, porque é ditador, forçar com que as lojas, os comércios, etc., com base em decoração pública, porque ele vai utilizar toda a decoração pública possível, entrem num espírito festivo e aí você diminuiria os ânimos de protestos das pessoas. Então, rigorosamente, o que nós temos aqui é praticamente uma confissão por via indireta de que a eleição é fraudada, porque se não fosse, ele simplesmente apresentaria as atas e os ânimos se acalmariam. Então, o que nós temos aí, na verdade, é que o Natal é apenas uma demonstração muito clara da incapacidade dele de comprovar a regularidade da sua vitória na eleição. Manuel, tem uma declaração aqui da nossa audiência aqui, Paiva da Silva, dizendo o seguinte: Maduro deu o golpe até no Papai Noel. Mas eu queria voltar contigo no seguinte Papai Noel e sentido. Jesus Cristo, né? Porque o Natal também tem. A Venezuela é um país muito católico, então ele também ele dá um golpe no Papai Noel e em Jesus Cristo. Tudo bem. Vamos lá. Em relação a essa questão, todas as vezes que eu converso aqui com algum especialista em direito eleitoral, tento estabelecer a seguinte situação. Do ponto de vista do direito internacional, o que é que se pode fazer em relação a Maduro? Ele está tentando ali esfriar os ânimos, por mais que tenha decretação de prisão contra opositores, mas ele está se balançando ali. O governo do presidente Lula, de fato, tem uma dificuldade muito grande nesse assunto, não se posicionou ainda de forma clara, está pedindo a ata, cadê as atas, cadê as atas? As atas não vêm, a gente sabe disso. E o governo Lula vai tentando ganhar tempo ali para não dizer, olha, Maduro de fato não ganhou essa eleição, que é o que a gente vê a partir da não divulgação
dos resultados. Se não tem parcialidade na divulgação dos resultados, a gente não consegue entender isso. Maduro, inclusive, tem atacado o próprio governo brasileiro e a justiça eleitoral brasileira, né, para tentar ver se faz ali um contraponto em relação à própria questão eleitoral Brasil-Venezuela. Mas eu quero saber o seguinte, do ponto de vista prático, do ponto de vista da legislação internacional, o que é que se pode fazer efetivamente contra Maduro? Ou vai ser simplesmente a posição dos países contrários à Venezuela? E a gente tem uma série de sanções econômicas, uma série de... né, o próprio fórum, os próprios fóruns internacionais, onde o Maduro eventualmente possa estar, ou mesmo em visitas internacionais, ele acaba tendo muita restrição, acaba ficando um presidente muito isolado, mas é possível se chegar num ponto maior em relação a essa eleição do Maduro, ou a gente não tem, dentro do direito internacional, algo mais sólido e mais específico em relação a essa eleição na Venezuela? Léo, não existe nenhum instrumento internacional pelo qual você pudesse passar por cima das eleições de um país. O que vai acontecer simplesmente são pressões de natureza política e pressões de natureza econômica. Evidentemente, você sempre pode ter, em situações de certos tipos de comportamento das autoridades contra as pessoas do seu país, notoriamente genocídio, perseguição, assassinatos em massa, coisas do tipo, você pode ter até sentenças do Tribunal Penal Internacional. Ainda na Venezuela, a situação ainda não chegou a esse ponto, porque embora tenha, sim, pessoas morrendo em eventuais confrontos com autoridades e polícia, você não tem uma sistematização de uma eliminação de pessoas. Os desaparecimentos e presos políticos são uma situação diferente, que normalmente a Corte Internacional Criminal, o Tribunal Penal Internacional, não se mete. Só que o que a gente vê é que o Tribunal Penal Internacional ele é completamente desmoralizado, ele só funciona para países nos quais você tenha uma completa irrelevância militar, uma completa irrelevância econômica, porque do contrário não tem força. Veja, o Putin hoje ele tem um mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional, ele está agora na capital da Mongólia, Ulaanbaatar, e a Mongólia é parte do Tribunal Penal Internacional e a Mongólia simplesmente diz que não vai cumprir o mandato e ponto final. Então, no final do dia, não existe nenhum mecanismo pela força capaz de fazer essa imposição da vontade na Venezuela de eleições livres, justas, democráticas. Isso tem que partir da própria Venezuela. Lembre-se que no passado nós já tivemos situações em que haviam intervenções militares de alguns países em outros para garantir as eleições livres, né, que é o que a gente tinha antigamente quando o governo americano, a CIA, interviu em países da América Central e da América do Sul, mas esse tempo passou até por conta de vários escândalos correlatos à internet, a mudança de padrão de moralidade. Então, hoje, a única solução mesmo é a pressão. Só que as sanções econômicas, no final do dia, elas já estão acontecendo contra a Venezuela há mais de uma década. Elas se tornaram mais intensas no governo do Trump, embora a Venezuela tenha afundado economicamente, não necessariamente pelas sanções, mas muito pelo desgoverno do Maduro. As sanções, claro, contribuem. A gente vê que isso não faz com que ele perca o comando dos militares, porque no final do dia ele tem exportação de petróleo e a Venezuela é um narco-estado, com a cúpula do exército envolvida no tráfico de drogas. Tudo bem, Emanuel Pessoa, agradeço aqui, especialista em direito internacional. Emanuel, você fala da onde? Eu estou em São Paulo, Léo. Muito bem. Emanuel, muito obrigado. Espero encontrá-lo outras vezes aqui no Poder Expresso. Um forte abraço para você e até a próxima. Forte abraço, Léo. Até a próxima.